Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 18. Os sábios humildes, em virtude do conhecimento verdadeiro, veem como uma visão equânime o Brahmana erudito e cortês, a vaca, o elefante, o cachorro e o comedor de cachorro faria. Verso 19. Aqueles cujas mentes estão estabelecidas em igualdade e equanimidade já subjugaram as condições de nascimento e morte. Eles são perfeitos como o Brahman e assim já estão situados no Brahman. Vou ler novamente. Verso 18. Os sábios humildes, em virtude do conhecimento verdadeiro, veem como uma visão equânime o Brahmana erudito e cortês, a vaca, o elefante, o cachorro e o comedor de cachorro, Arya. Verso 19. Aqueles cujas mentes estão estabelecidas em igualdade e equanimidade já subjugaram as condições de nascimento e morte. Eles são perfeitos como o Brahman e assim já estão situados no Brahman. Namastê, Hare Krishna. Namastê, Eva, Hare Krishna. Obrigado pela leitura. Obrigado, Renata, pelo sadhana, por conduzir a nossa sala dos mantras, que é o espaço sagrado para a nossa meditação e a nossa conexão. Então, eu vou fazer a dissertação, agora são 7h10. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Verso 18, capítulo 5, Karma Yoga, ação em consciência divina. Vidya Vinaya Santane Brahmane Gavi Hasini Suni Chaiva Swapakecha Pandita Samadharshinaha Ihaiva Tai Jitatsago Yeshan Samye Chitan Mana Nidoshan Hi Saman Brahma Tasmad Brahmani Testitaha. Então, o primeiro verso menciona um termo que foi traduzido no texto como o comedor de cachorro, assim, de uma forma talvez pejorativa, para indicar o chamado, a palavra em sânscrito que aparece é párya, né? Agora, para designar os povos asiáticos, por quê? O que acontece? Nesse período, a palavra párya não se refere necessariamente àqueles que, fazem uso dos cães como alimentos. Tá? Isso sempre teve na humanidade. Povos, civilização, que se alimentavam desses animais, sempre houveram na humanidade. Acontece que nesses períodos antigos, esses animais, eles eram caçados pelos seres humanos e eles se alimentavam desses animais, tá? Então, os cães passaram a ter uma proximidade maior, uma intimidade maior, eles passaram a viver dentro das nossas casas e passaram a assumir uma importância, uma relevância dentro das nossas famílias. Isso é um fenômeno mais recente, tá? Não é um fenômeno muito antigo, não. Ele é um fenômeno recente. Então, nós, atualmente, temos a sensibilidade de olhar esses animais como sendo parte integrante, extensão das nossas famílias, basicamente. E o amor que nós temos pelos nossos cães, nossos gatinhos e tal, são extensão do amor que nós temos pelos nossos filhos. Isso é um fenômeno moderno, tá? Nem sempre foi assim. Num passado remoto, esses animais, eles eram tidos, sim, como alimentos. As pessoas se alimentavam deles, caçavam e se alimentavam deles. Os cães eram, assim, sempre houveram domésticos, mas até hoje existem muitos que são de natureza selvagem. E a busca pelo alimentos por habitantes da floresta, e isso é algo... Hoje, por exemplo, existem muitas tribos que se alimentam de macacos, que aqui no Brasil tem pessoas que se alimentam de macacos.
né, que caçam e preparam e se alimentam deles. Pode ser que no futuro isso mude também, né, mas no momento isso acontece. Então, essa palavra, comedores de cachorro, ela é utilizada aí, mas ela não reflete ela não reflete necessariamente o sânscrito original, que Párya se refere àqueles que são a parte da cultura védica, que são a margem da cultura védica. Nesse passado remoto, há 5.000 anos atrás, por exemplo, o Siddhartha Gautama, que é o Buda, que foi o sábio mestre que propagou o conhecimento védico nos países asiáticos, é um fenômeno mais recente. Ele nasceu há 2.700 anos atrás, aproximadamente. Antes disso, você tinha alguns focos de cultura védica nos países asiáticos, que é onde ainda se pratica o hábito de se comer os cães, né? Ainda hoje você pode entrar no YouTube e você tem vídeos de alguns países, de comunidades de países asiáticos que ainda têm esse hábito de, né, se alimentar dos cachorros, dos cães. Então, mas há 5.000 anos atrás, você tinha alguns desses países, por exemplo, só para citar alguns nomes, por exemplo, a palavra Singapura, né? Singapura sempre foi parte integrante da China, depois é que se separou, né? Singapura. Singha significa leão em sânscrito. Singha. Quando a gente fala Jayani Sinhadeva, Singha, ou se você tem um pequeno dialeto, Singha. Onde eu morei, por exemplo, em Mayapur, não se fala Singha, se fala Singha. Singapur é cidade, é uma palavra em sânscrito que significa cidade. Por exemplo, quando você fala Mayapur, eu morava nesse local, aliás, assim, morei muitos anos e ainda tenho minhas coisas lá em Mayapur. Então, eu me considero um residente de Mayapur. Mas também você tem Jagannathapur, né? Pur significa cidade, pura, cidade, né? Nós temos um país completo chamado Manipura. Se vocês olharem no mapa, tem um país que fica assim, colado com a Índia, faz parte da Índia, mas é um país independente, basicamente. Chama-se Manipur, que é derivado da palavra pur. Então, você tem Singapura, essa cidade, num período remoto, há mais de milhares de anos atrás, essa cidade era uma cidade controlada pela Índia, pelo Império da Índia. O Império da civilização védica, os etimologistas e arqueólogos apontam como a primeira grande civilização universal ou mundial. Não foi a maior, né? A maior foi o Império Romano. Mas o Império Védico, ou Império Ariano, o Império Ancestral Védico, foi o primeiro grande império mundial com tratados e registros arqueológicos definidos. E isso, pelo menos, é o que nós temos de informação aí nas informações de patrimônio público. Então, essa região toda da Ásia, por exemplo, o maior complexo de templos do mundo, chama-se Angkor Wat, que fica no Camboja, que é um templo dedicado a Vishnu, a cultura védica, é o maior templo do mundo. Então, aquela região toda era uma região que se alimentava da cultura védica vindo da Índia. A medicina, a alimentação, muitas das características, os hábitos, são características que se aprenderam no contato com a civilização da Índia. Porém, com o advento do Siddhartha Gautama, o Buda, a religião védica se espalhou, então, por toda a Ásia. Então, você tem os países asiáticos, eles são budistas. Isso é cultura védica. O budismo é parte da cultura védica, nasceu na Índia e se espalhou pelos países asiáticos. Por quê? Esses países asiáticos que fazem fronteiras com a Índia se alimentavam da cultura da Índia nesse período. Então, quando eles queriam dizer alguém que estava fora da cultura védica, citavam esses asiáticos. E nesse período, esses asiáticos, como muitos deles ainda hoje, tinham um hábito muito peculiar de caçar e comer os cães. Então, eles eram conhecidos como os comedores de cachorro, mesmo no período, na época. Era muito comum citar o nome técnico para esses povos que faziam fronteiras com a Índia. Existiam muitos povos que faziam fronteira com a Índia. No norte, por exemplo, você tem atualmente o
Paquistão, o Irã, esses países árabes, eles não têm o hábito de fazer, de comer os cães, por exemplo. Eles têm outros hábitos, mas não é característico. Essa característica é mais dos povos asiáticos. Então, quando o indiano comum queria diferenciar os povos árabes dos povos asiáticos, eles definiam como miletias ou javanas. Javanas são os que vêm do norte, e os miletias são os que são os que estão do ponto de vista, né, de quem está dentro do Oriente, que são e aí sim havia esse hábito, mas não era um hábito assim formal, oficial, era muito mais um hábito do povo em geral, que isso é uma espécie de preconceito da época em relação a essas pessoas, como, por exemplo, atualmente, né, você tem, por exemplo, outro dia, eu saí, né, aqui na feira com um carrinho de picolés para dar de presente para as pessoas da feira. Eu gosto muito de dar assim, presentes para o pessoal feirante que trabalha vendendo alimentos na feira. Eu gosto muito deles, tenho gratidão, amor pelas pessoas que trabalham com alimentos da feira. Eu gosto do pessoal da feira. Aí outro dia eu peguei um carrinho, nós temos, a Seba tem um carrinho de picolés, né, que a gente decorou. Eu enchi de picolés que um amigo meu me deu, e eu fui para a feira dar para os feirantes. Então o pessoal, quando eu chego um carrinho de picolé, o pessoal faz a festa, e tal. E tem uma barraca de uma família cristã. Eles têm 5 crianças que ajudam na feira, pobrezinhos. Viram todo mundo pegando picolé, festejando, mas os pais não permitiram que os meninos pegassem picolé, porque eles disseram, as crianças ficaram... Eu fiquei com pena delas, mas não pude fazer nada, tive que respeitar, né? Porque eles queriam picolé rezado, e aí não podia. Então, como se nós fôssemos uma espécie de pária, né? Como se eu fosse uma espécie de pária e os meus alimentos fossem impuros, alguma coisa assim. Então, esse é um preconceito da religião em si. Então, havia também naquele período um preconceito dos indianos em relação a quem morasse fora da Índia. Inclusive, havia uma proibição para que os sábios da Índia não saíssem fora da Índia. E ainda existe, agora, atualmente nem tanto, mas até recentemente existia muito esse preconceito. Por quê? Fora da Índia eram considerados miletias, caídos, decadentes, ou eles chamavam de comedores de vaca ou comedores de cachorro. Esse é um preconceito do hinduísmo com relação ao restante da humanidade. Ou eles são comedores de vaca ou comedores de cachorro. Ambos os casos são contaminados. Não é muito bom se associar com eles. Inclusive, uma vez, a rainha Vitória convidou um rei da Índia para ir visitá-la no palácio de Buckingham, na Inglaterra, no palácio dela na Inglaterra. Aí ele concordou em ir, mas ele levou com ele uma carroça com um enorme jarro cheio de água do Ganges, para não ter que tomar água dos miletias, que são chamados os comedores de carne. Ele disse que ele não tomaria água que não fosse água do Ganges. Então ele levou numa jarra de prata água do Ganges para ele poder beber, para que cozinhassem para ele e para que ele pudesse tomar banho. E essa jarra de prata enorme, do tamanho de uma casa, ficou lá no palácio, está lá até hoje, na exposição lá. E ele deu de presente para ela depois, né? Essa jarra de prata com água e deu de presente para a rainha. Então é uma história, né, que acontece aí. Então esse termo aí, que é colocado, comedores de cachorro, é um conceito, que é um preconceito de época que entrou no texto. Aí eu não sei nem como é que entrou no texto, mas entrou, tá? Porém, o termo não é exatamente esse, comedor de cachorro. O termo é pária, que significa qualquer pessoa fora da civilização védica é considerado um pária, que significa assim, o que a gente seria como uma tradução, seria incivilizado. Essa seria a palavra, não civilizado. Então, os habitantes da civilização védica são chamados arianos. O termo é arianos, que é o que o Hitler queria, que fossem os próximos arianos, os civilizados. E o termo fora da civilização ariana ou civilização védica, o termo genérico é pária, são párias, ou seja,
incultos ou incivilizados. Como os romanos chamavam os germânicos, os povos europeus de bárbaros e vândalos. Até hoje a gente tem, né, o termo, seu vândalo, seu bárbaro. Por quê? Porque os germânicos e os anglo-saxônicos, eles não eram cultos, eles não tinham universidades, eles não tinham filósofos, eles eram só tribos, assim, tribos nômades que plantavam para comer e tal e caçavam. Então eles chamavam os povos germânicos e os povos ingleses, os povos europeus de modo geral, dessa região, de bárbaros ou de vândalos. E até hoje nós temos, né, esse exemplo, quando você quer, assim, pejorativamente chamar alguém de inculto ou incivilizado, você fala, você é um vândalo. Quem foi? Os vândalos fizeram isso, né? Que isso? Barbaridade, ou são os bárbaros. Então, é uma referência para dizer que essas pessoas estão fora do contexto de cultura dessa época. Tá? Então, só estou contextualizando aqui culturalmente para não parecer que a gente tem essa posição em relação, sabe, a essas pessoas aí. A gente sabe que ainda existe até hoje o hábito, alguns países você pode ir no supermercado e você vai ter, né, lá, porcos, frangos, cães, na mesma prateleira, e você decide o que você quer comer. Tem gato também, né? Eu fui no supermercado quando trabalhei muitos anos na Coreia do Sul, e lá ainda eles têm restaurantes que servem cães, né, na mesa para você se alimentar deles. Ainda existem alguns restaurantes. A geração nova está abandonando esse hábito, mas a geração antiga ainda mantém esse hábito, né, de se alimentam dos cães. Então você tem muitos países que você vai nos supermercados e você tem essa opção. Você tem gatos, cães, frangos, peixes e os outros animais, né, em geral, mas os cães estão juntos. Cães e gatos também aparecem na prateleira. E isso é um hábito que ainda hoje existe, tá? Mas nós não fazemos o julgamento moral dos seres com base nesse ponto. Apesar de sabermos que o hábito de matar e se alimentar dos animais, de um modo geral, é um hábito que, assim, seria muito bom, ou será muito bom quando for banido da humanidade, uma vez que nós estamos em evolução, e incluir todos os seres na nossa paz é parte integrante da nossa, enfim, do nosso estado de evolução de futuro. Entretanto, nós ainda temos que ter uma posição de compreensão, de tolerância do ponto de vista espiritual, não do ponto de vista da nossa situação ecológica, mas a compreensão de que esses são hábitos ancestrais que a humanidade gradualmente está aprendendo a se desligar, ainda é presente na nossa cultura, e nós não fazemos o julgamento das pessoas, dos seres, com base nos hábitos ancestrais. Tá? Nós fazemos assim, a definição com base na capacidade da prática do ahimsa, né, da não violência. Tá? Então, a gente incentiva o ahimsa, a não violência, mas nós não temos a posição de ostracizar, humilhar, ou atacar, ou denegrir, ou diminuir aquelas pessoas que mantêm esses hábitos ancestrais. Tá? Não é a nossa pauta. É só para vocês saberem que esse termo apareceu aí, mas, enfim, é bom a gente saber que esse não é o nosso posicionamento formal. Pelo menos não é o nosso posicionamento dentro da Seva. Tá bem? Muito bem, obrigado pela atenção. Desculpem aí entrar um pouco no tema, mas é uma coisa meio, assim, complexa de se falar rapidamente, mas eu acho que eu cumpri aí o meu dharma de contextualizar isso daí. Também, mais uma vez, muito obrigado a todos. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Om Shanti.